Bom dia, jovens. Vamos para o nosso terceiro exemplo comentado de associação de capacitores. Na figura estão representados 5 capacitores de capacidade C1, C2, C3, C4 e C5, ligados em paralelo. Sendo que a capacidade do primeiro é igual a 15, do segundo é igual a 40, do terceiro é igual a 30, do quarto é igual a 45 e do quinto igual a 60. Todos têm unidade de medida de Farad com abreviação de P de pico, ou seja, picofarad. Determine. Letra A, a capacidade CP do capacitor equivalente a essa associação. E letra B, a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor. Quando os terminais A e B da associação têm uma DDP, que no caso é a diferença de potencial, de 12 volts. Como nós temos uma associação em paralelo, como eu falei na explicação do conteúdo e nos exemplos anteriores, aqui acontece o contrário do que acontece com os resistores. No caso dos resistores, quando a associação é em paralelo, a gente soma pelos inversos. Aqui nós fazemos uma soma direta. Então, o capacitor equivalente em paralelo, esse P simbólico, é a soma de todos os capacitores individualmente. Uma soma simples e direta. C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5. Então, teremos 15 mais 40 mais 30 mais 45 e mais 60, o que nos dá um total de 190 picofarad. Simples assim, só somar. Letra B. Ele quer a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor, quando os terminais A e B da associação têm uma DDP de 12 volts. Mas como a gente tem uma associação em paralelo, a DDP, ou seja, a voltagem em cada capacitor é a mesma, porque todos estão ligados diretamente aos terminais A e B, como dá para ver na figura. Então, a diferença de potencial do primeiro é igual à diferença de potencial do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, que é igual a 12 volts. Todos têm a mesma diferença de potencial, porque é em paralelo. Agora ele quer a carga em cada placa dos capacitores. Vou fazer novamente um rascunho aqui acima, lembrando que na definição de capacitor, a capacidade armazenada é a quantidade de carga pela diferença de potencial. Fazendo aqui o produto dos meios, teremos Q vezes 1 e C vezes ΔV. Esse rascunho aqui acima é só para a gente ter a equaçãozinha já no ponto. Aqui é só como eu falei, um pequeno rascunho para a gente economizar espaço e ficar mais direta a nossa conta, sem muito enrolation. Então teremos, para o primeiro capacitor, a carga Q1 vai ser C1 vezes ΔV. ΔV1, que no caso é ΔV, que é igual a 12. Como a carga elétrica do primeiro é 15, então será 15 vezes 10 a menos 12, que é a abreviação, multiplicado pelo 12 volts. Então, Q1 será igual a 15 vezes 12, 180. Repete o 10 a menos 12. Como a gente tem que tirar duas casas decimais para colocar em notação científica, a carga elétrica armazenada no primeiro capacitor vai ser de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. Todas as outras cargas elétricas são calculadas com a mesma lógica. O Q2, que é a carga elétrica no segundo capacitor, é o C2 vezes ΔV2, que também é 12 volts, já que em todos tem o mesmo valor. A capacidade aqui, no caso do segundo, é 40, coloca-se a abreviação P de pico 10 a menos 12, a diferença de potencial é 12. 40 vezes 12 é 480, repete o 10 a menos 12. Tirando duas casas decimais para colocar em notação científica, melhor dizendo, colocando aqui para após a vírgula casa decimal, fica 4,8, descontando na potência, 10 a menos 10 coulomb. E achamos o terceiro, o segundo. O terceiro vai ser C3 vezes ΔV3, que no caso o terceiro é 30, coloca a abreviação 10 a menos 12, ΔV12, 30 vezes 12, 360, repete o 10 a menos 12, desconta duas casas aqui para ficar em notação científica, 3,6,
E a potência 10 menos 12 fica 10 a menos 10 coulomb. E achamos a carga do terceiro capacitor. Para o quarto capacitor, é C4 vezes ΔV4. O quarto tem valor de 45. 45 vezes 10 a menos 12, que é a abreviação, e a diferença de potencial ΔV, 12. 45 multiplicado por 12, nós temos um valor de 540. Repetindo novamente, o 10 a menos 12. Descontando duas casas, teremos 5,4 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb de carga elétrica para o quarto capacitor. Para o quinto, o Q5 vai ser C5 vezes ΔV5, que no caso vai ser 60 vezes 10 a menos 12, multiplicado por 12. 60 por 12 é 720. Repete-se a potência de 10. E a carga no quinto capacitor, tirando as duas casas, vai ficar 7,2. Descontando no 12, novamente fica 10. Então, a carga elétrica no quinto capacitor é de 7,2 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb de carga elétrica. E nós finalizamos o nosso terceiro exemplo.